Toda multa gravíssima suspende a CNH? Essa questão está sendo debatida a partir de agora pelo Dr. Cristiano Machado, aqui no canal do Boca. Vamos lá, vamos falar sobre direito de trânsito, sim, do nosso cotidiano, para a gente entender cada vez mais essas regras, que são muitas, e nada melhor do que termos ele, o nosso especialista aqui, para esclarecer, para nos pontuar essas questões importantes aí do direito de trânsito. Doutor Cristiano Machado, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutor, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, ouvintes, né? Sempre uma satisfação fazer parte do programa. A gente que agradece a sua disponibilidade para a gente falar sobre temas do direito de trânsito, que já abre com essa pergunta-tema aqui, doutor Cristiano, que o senhor elabora para nós. Toda multa gravíssima suspende a CNH? Certamente, o condutor chega na sua banca aí com a infração ali, multa gravíssima, já com o cabelo em pé, né, doutor Cristiano? Exatamente, Solano. O tema, né, gravíssima causa para as pessoas uma certa preocupação, né, porque muitos acham que pelo fato dela ser gravíssima, ela iria obrigatoriamente gerar um processo de suspensão, mas não é assim que funciona, tá? Sim. Nem todas as multas gravíssimas têm a possibilidade de gerar suspensão. Muito bom. Bom, doutor Cristiano, assim, ó, até para a gente conseguir exemplificar para o ouvinte, né, para o internauta que está nos acompanhando, quais são as multas gravíssimas, né, e em que tipo de infração ela é aplicada? Claro, a gente não vai conseguir exaurir todas aqui, mas para o senhor dar uma noção, uma ideia, né, de alguns tipos, né, alguns exemplos aí de multas gravíssimas, doutor, e que tipo de infração, então, ocorre essa aplicação? Vamos lá. Para o ouvinte saber, né, a questão, primeiramente, qual é a pontuação de uma multa gravíssima? São 7 pontos, tá? Por si só, né, o que é a multa gravíssima? É uma multa de maior, né, de extrema gravidade. Uma multa que efetivamente pode causar um risco ao trânsito. Vamos citar as mais comuns, né? Ultrapassagem pela contramão, dirigir sob efeito de álcool, dirigir manuseando o celular, transpor bloqueio policial. Então são multas, avançar o sinal vermelho, são multas que o seu ato por si só, ele é muito grave, podendo causar um sério risco de acidente ao trânsito, né? Por isso o termo gravíssima, né? Sim. Bom, o senhor já deu uma manchete aqui para essa minha segunda questão, mas agora, claro, com mais tranquilidade, avança nela. A suspensão da CNH pela multa gravíssima, ela ocorre em todos esses exemplos, doutor? E aí vamos situar com base nessa minha primeira resposta, né? Eu citei, por exemplo, a ultrapassagem pela contramão e o dirigir embriagado. As duas são gravíssimas. O código até poderia, fica uma sugestão para eventual legislador, de repente mudar um pouco o termo, né? Porque existe a gravíssima, vamos dizer, a gravíssima extra, né? Que é transpor bloqueio policial, dirigir embriagado, exibir manobra perigosa. São multas, elas já são gravíssimas, só que a possibilidade de risco ao trânsito ela é enorme. Então, a ultrapassagem pela contramão ela não gera uma suspensão por si só. Agora, dirigir embriagado e manobra perigosa, ela por uma multa só pelo cometimento dela pode gerar um processo de suspensão. Perfeito. E esse processo de suspensão, doutor Cristiano, da Carteira Nacional de Habilitação pelo cometimento de multa gravíssima, ele é automático ou ainda existe um rito específico para a determinação dessa suspensão da CNH? Não, ele não é automático, tá? Ele possui um rito que ele deve ser observado num processo administrativo. Então, ele tem tanto a possibilidade de discutir a infração
e, ao mesmo tempo, o processo de suspensão, que aí, de acordo com o tipo de multa, ele vai sofrer uma penalidade, né, de suspensão do direito de dirigir, caso esse recurso dele não seja aceito. Perfeito. E, doutor, para a gente fazer um fechamento aqui desse tema importantíssimo aí das multas gravíssimas, né, se suspende ou não a CNH, os eventuais casos de reincidência na multa gravíssima, né? O que pode ocorrer com esse condutor? A gente sabe que tem alguns condutores que abusam, né, doutor? Tem alguns condutores que abusam e outros condutores que acabam tendo um processo desses por desconhecimento também. O que acontece? Por exemplo, quem dirige o veículo com uma CNH de categoria diferente, por exemplo, eu tenho um carro e dirijo uma moto, eu estou dirigindo com categoria diferente. Se eu reincidir, se eu cometer 2 vezes esse tipo de infração num período inferior a 12 meses, eu terei um processo de cassação. Ao mesmo tempo, aquele que eu falei, o embriagado, ou aquele que apresentou uma manobra perigosa, se ele reincidir, ele também terá um processo de cassação, que é uma penalidade de 2 anos sem dirigir, mais curso de reciclagem e é quase uma reabilitação como uma carteira inicial. Realmente, fica muito mais trabalhoso, mas claro, adequado, proporcional ao dano causado por esse condutor, no caso da reincidência. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!